seguimos falando do tarifaço americano aplicado a muitos países, como aqui no Brasil, afeta as economias do mundo. O governo brasileiro vai ajudar empresas a partir do programa Brasil Soberano. Também tem a lei da reciprocidade que não foi aplicada, porque a expectativa, então, é que a sobretaxa, né, seja, então, revertida. Como nós vimos aí, né, a produtos como o café, por exemplo, que está ainda com taxa de 50%. Sigam, então, para esse grupo das exceções. As fichas estão voltadas, então, para a conversa do presidente Lula com Donald Trump, se vai ter química ou não nesse possível encontro. O resultado pode trazer impactos. E sobre isso eu vou conversar agora, então, com Carla Bene, que é economista da FGV. Muito bem-vinda. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Simone. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, mais uma vez, aqui pela gentileza de você nos atender. Vamos lá, expectativa então para esse encontro, porque desde 6 de agosto, então, empresários estão lidando com essa situação, né? Até o momento, não foi preciso colocar em prática, né, a lei da reciprocidade. O ministro Haddad descartando aí, né, o impacto macroeconômico, mas micro ainda, né, disse que as famílias, né, afeta as famílias esse impacto. Exportações caíram para os Estados Unidos, a gente já deu aqui, não é? Mas cresceu para outros países. Como é que você avalia esse momento? A gente, só para resgatar aqui, o vice-presidente Geraldo Alckmin falando aí, né, dos avanços nessas negociações, sem tarifa, então, para celulose, 0% caindo, né, e para madeira maciça, foi para 10%, né? Saiu, então, dos 50%, voltou para esse grupo, né, que está com 10%. Mas como é que você avalia esse momento, essas questões domésticas, né, e externas para a economia do país? Olha, são tantas questões juntas. Então, aqui a gente primeiro, vou começar com o seu primeiro ponto, que foi a questão da conversa, né, depois do encontro da ONU. Então, toda possibilidade de diálogo deve ser valorizada, que é exatamente a situação que nós estamos agora. O Brasil, ele é historicamente o país que nunca sai das mesas de negociações, a nossa diplomacia é conhecida internacionalmente, então, mesmo que a gente fosse aplicar a lei da reciprocidade, ela tem 3 patamares. O primeiro patamar é a negociação direta, o segundo patamar é a hora que você aciona os organismos multilaterais, como, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, e as negociações continuam, e depois, no terceiro patamar, é a decisão do que um comitê específico iria decidir a respeito da da reciprocidade. Lembrando que reciprocidade é diferente de confronto, que aí eu vou entrar no governo americano. Ou seja, o governo americano é um governo de confronto, é um governo extremamente belicoso e que foge das regras econômicas. Então, aquilo que ele aplicou ao Brasil, por exemplo, ele também aplicou agora recentemente à Índia, porque a Índia estava comprando petróleo russo e avisou que ia aplicar mais sanções ao Canadá se reconhecesse o Estado palestino. Então, Simone, no final das contas, são tantos itens que fogem da ótica do comércio internacional e tudo, que aí a gente fica sempre alerta, porque, como você muito bem falou, macroeconomicamente nós não tivemos aquele impacto inicial que se imaginava. Mas pegando uma lupa e olhando microeconomicamente, em alguns segmentos, sim, nós tivemos impacto. Carla, e essa lupa que você bem colocou aí, a gente sente, a gente traz aqui os setores que ainda estão com esses 50%, né? A gente tem aí, por exemplo, o café, a carne, a indústria também, a gente já mostrou aqui algumas demissões que ocorreram, mas os empresários, as empresas estão em busca, então, dessa ajuda, né, desse pacote do Brasil soberano, não é? E tem essas condições impostas por Trump. O presidente Lula já falou desde o início do tarifaço, né, na soberania e que não aceita interferência de um outro país, não é? Aqui no Brasil, tanto no Brasil, também a gente fala no judiciário, né? E eles
Nessa conversa aí, você acredita que o Brasil tem que chegar com essa diplomacia de sempre, não é? Como você bem colocou aí, e outros assuntos podem entrar nessas negociações para voltar a cair, quem sabe, essa sobretaxa? A gente está colocando aí que pode ter um encontro, né, na Ásia, entre os presidentes Lula e Trump, não se sabe ainda, mas o presidente Lula deve participar na cúpula do Sudeste Asiático. Mas o fato é que o Brasil busca também, não é, Carla, novos mercados. Nisso tudo, como é que você acha que deve ser essa atuação do Brasil nesse encontro? O que pode ir para as negociações para trazer os benefícios aqui de volta para o Brasil? Olha, no cômputo geral, o Brasil tem se saído muito bem, no sentido de que o trabalho de abertura de novos mercados tem facilitado e resolvido mesmo seriamente grandes questões. Por exemplo, a questão, dois pontos que você falou, a questão da carne. O Brasil abriu um mercado para o Vietnã, abriu um mercado para a Tailândia, abriu um mercado específico para ossos e colágeno para o México. Então, nós estamos com possibilidades que antes elas eram ou não pensadas ou muito lentas para serem fechadas. Então, é importante lembrar que para o setor privado, o setor exportador, quando você tem o Estado, ou seja, é o país que fecha acordo, o processo de aduaneira é muito mais fácil, as negociações são muito mais fáceis. Então, sob essa ótica, a gente está indo muito bem, obrigada. Inclusive, agradecemos ao Trump, né? Porque por causa dele estamos abrindo novos mercados cada vez mais rápido. A gente sempre lembra aqui, eu já discuti isso com vocês e vou repetir, aonde os Estados Unidos se afasta, a China se aproxima, então China também fortemente fechando outros negócios. Uma notícia interessante, a China, por exemplo, está comprando açaí em pó do Brasil, então essa é uma condição muito interessante. E o café, que você bem mencionou, ele é um produto desejado pelo mundo inteiro. Então, os Estados Unidos estão pagando mais caro com relação ao café, ou seja, o café diário do americano está saindo mais caro. E no final das contas, Simone, o maior parceiro nosso são os empresários americanos, que também querem as reduções das tarifas e, inclusive, estão entrando no judiciário contra esse tarifaço, justamente porque eles estão perdendo emprego e renda, além dos preços que estão se elevando. E tem aquela máxima, né, Carla, todo desafio que chega, ele gera oportunidades, né? A gente está vendo aí o Brasil buscando nos parceiros que já estão aí, né, aumentando, né, a diversificação, buscando novos países também, né, Carla? E vamos lá, queria já agradecer você aqui, viu, Carla, por essa análise. E seguimos acompanhando, né? Porque tem muita coisa para acontecer ainda até esse encontro, né? De fato aconteceu, né, Carla? Sim, exatamente. E eu só lembraria o último ponto antes de finalizar. No primeiro governo Trump, depois de um ano que ele fez esse processo de tarifas, ele voltou atrás com todas, porque um ano depois os preços nos Estados Unidos subiram demais. Então, nós estamos aí com 9 meses de governo Trump e ele já está recuando muito. Vamos conferir aos poucos, que é muito provável que várias tarifas caiam. Seguimos acompanhando. Carla Beni, que é economista da FGV, muito obrigada pela gentileza dessa conversa aqui hoje com a gente no nosso jornal. Uma boa tarde para ti, até a próxima. Obrigada, querida. Boa tarde, até a próxima para todos. Boa tarde, tchau, tchau.